Então, hoje, você viu que alteramos um pouquinho a ordem aqui, eu estava apresentando os anúncios, estava até um pouco enrolado, você viu lá dentro? Senta, mano. O que é isso aqui, gente? Alternamos um pouco aqui a ordem, que hoje eu estou de folga, teremos uma convidada especial aqui para estar levando a palavra, o que Deus colocou no coração dela, que o Espírito Santo trouxe aqui, para ela estar trazendo aqui para a igreja de Balneário Camboriú. E tenho certeza que Deus vai falar aos nossos corações. Amém? Vamos estender nossas mãos para cá? Santo Deus, amado Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pela oportunidade de estar aqui nesse culto mais uma vez, nesse domingo maravilhoso. Pai, use a tua serva, Pai. Que o Espírito Santo fale através dela, que as pessoas que estão aqui hoje, elas ouçam o que o Senhor trouxe para elas, Pai. O que o Senhor precisa que cada um aqui ouça, Pai. Use tua filha poderosamente, que ela seja canal de bênção para a tua igreja aqui, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. É sempre com muito temor e tremor, né, que subimos ao altar do Senhor, porque é uma responsabilidade muito grande. E nós sabemos o peso disso, de falar da palavra do Senhor, é uma honra para mim. E vamos ver o que o Senhor preparou para a gente, né? Eu estava meditando e eu pensava assim, gente, quando a gente está num lugar lindo, coisas maravilhosas, nós pensamos sempre em alguém, né, que a gente ama. A gente sempre pensa, você ganhou um presente, alguém te deu um resort lá em Floripa. Olha que bênção, glória a Deus, lá em Gramado, olha. Aí você fala assim, quando você chega lá, você fala assim, nossa, queria que fulano estivesse aqui. Nossa, fulano ia adorar estar nesse lugar. É a cara de fulano. E normalmente são pessoas muito próximas, pessoas que nós amamos. Filhos, cônjuges, amigos, mas a gente sempre lembra, são pessoas que a gente caminha junto normalmente, nosso pai, nossa mãe. Então, quando a gente ganha uma bênção, a gente sempre quer compartilhar. Esse é o natural, né? Esse é o natural. Por quê? Porque quem ama deseja dar o melhor para aqueles que a gente ama. Então, nossos filhos, eles são muito beneficiados nessas horas. Esse desejo, ele não nasce apenas do coração humano. Isso não vem da gente. Porque nossa raiz, né? Ela não é uma raiz assim tão boa. Mas esse desejo, ele vem de Deus. Porque o Senhor, ele não nos fez para que nós vivamos em nós mesmos. Nós precisamos emanar o amor de Cristo. Então, toda vez que nós recebemos algo, nós queremos externar isso. Queremos abençoar outras pessoas. Queremos ser canal de bênçãos. Vamos ler aqui em Gênesis 12, do 1 a 4, inicialmente, porque terão outras passagens aí, para a gente entender sobre o que nós vamos falar hoje. Gênesis 12, de 1 a 4. Amém? Bem a primeiro livro. Gênesis é fácil, né? Vamos colocar Amós, aí Amós já começa a complicar. Então eu vou ler. Então o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Então partiu Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Essa passagem, ela é uma passagem que nos toca muito. Por quê? Ela nos remete de quando nós viemos para esse local. Nós saímos da nossa terra, do meio da nossa parentela, dos amigos e de trabalho, deixamos tudo lá no Rio de Janeiro e viemos para cá. Mas quando nós viemos debaixo de uma palavra do Senhor, nós não viemos sozinhos, só eu e Jônia.
tinha a minha mãe que sempre está conosco, é uma serva do Senhor, e também o nosso filho João, que está aqui, uma bênção, também com a gente nessa obra. Por quê? Porque nós desejamos que a bênção que o Senhor tem para nós, ela alcance os nossos, assim como Abraão, toda hora eu vou ficar assim, gente, Abraão, ele também, aqui no finalzinho que a gente leu, por que eu fiz questão de ler o versículo 4? Porque o versículo 4 diz: e Ló foi com ele. Abraão tinha necessidade de levar Ló? Não. O Senhor falou: sai você e sua mulher, né? Do meio da sua parentela. Ele não falou para levar outras pessoas. Então, Ló ali foi um extra. A nossa passagem que Deus falou conosco desde o início, quando nós começamos a orar ao Senhor, foi muito conhecida, né? Josué 1:9. Porque nós temos medo da mudança. Nós temos medo. Nós ficamos paralisados. E aí, em Josué 1:9 diz assim: não fui eu que lhe ordenei? Não seja forte e corajoso, não se apavore e nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Por onde você andar. E depois de muito tempo, algum tempo aqui já, a gente vai entender: não se apavore. Não se apavore, tipo, o versículo, tá ali no versículo, beleza. Mas para mim eu só me apegava no medo. Não tenha medo. Seja forte e corajoso. A gente pega nessa partezinha inicial. E por que não se apavore? Porque coisas no meio do caminho acontecem que você nem acredita. Você fala: não é possível. Não, isso não. Você fica apavorado. Fala: gente, não. Isso não aconteceu. E as pessoas não fazem isso. Isso não acontece. Mas Deus já deixou esse versículo bem completo, ponto a ponto, para que não tenha medo, não se apavore. E quando as coisas não vão como nós imaginamos, o que acontece? A outra parte: não desanime. Não se apavore, não desanime. Porque o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. E não bastando essa parte, nós fizemos um propósito de um período e nós íamos a um monte lá no Rio. E nós subimos o monte naquele dia para poder orar ao Senhor com a palavra de Josué agarrado, né? E o monte, a gente conhecia o monte, tanto que a gente ia, que a gente conhecia bem. Quando a gente chegou lá em cima, aí tinha lá as arvorezinhas, a gente ia, uma placa nova que a gente pegou pra gente, porque falou de medo de novo. Porque a gente tem medo, gente, não tem jeito. Tudo que é novo, a gente fica com medo. Ai, meu Deus, vou, não vou. E Deus falou em Isaías 41:10, ele falou assim: por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e eu o ajudarei e o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Olha como que esse versículo confirma o outro. O Senhor falando que estaria conosco. E nós viemos. E estamos aqui para implantar essa igreja com vocês. Cada um de vocês. E o Senhor vai levantar, em nome de Jesus, servos aqui, que queime o coração. Mas queime o coração por Ele. Que o compromisso é primeiramente Ele. E Ele vai fazer o resto. Não tenha medo, o Senhor faz. Ele é Deus. Se Ele não fizer, então aí a gente fica sem esperança, sem fé. Mas voltemos aqui pro texto lá de Gênesis. No final do capítulo 11, a gente entende por que Ló aparece ali na história. Muitas vezes a gente lê ali e não percebe. Mas o pai de Ló, que era irmão de Abrão, ele havia falecido antes do pai. E Sarai, esposa de Abrão, ela era estéril. O que aconteceu, gente? Você mora no seio familiar, onde você tem um sobrinho que o pai faleceu. Você cria aquele sobrinho como filho. Então eu acredito,
isso aqui eu assim, pensando, não está na Bíblia, gente, não está, mas eu pensando, né, eu falei, ei, por que Ló está aqui? Se ele não era filho, mas ele era considerado filho. Abrão já tinha 75 anos. Ele tinha casado com uma mulher estéril. Então ele criou o sobrinho como filho e levou ele com ele. Porque quando Deus, ele chama a gente para algo extraordinário, não é para a gente viver esse algo extraordinário sozinhos. Nós escolhemos convidar a minha mãe e o nosso filho para estar conosco. E eles aceitaram a missão, porque é uma missão, gente. É uma missão. E o Senhor tem levantado pessoas para participar. Gente, que honra! Que honra! É você daqui a um tempo, você falar assim, olha, tá vendo aquela igreja ali? A gente começou, e aí a gente tinha uma dificuldade, e tinha uma dificuldade no louvor. Aí o Senhor levantou, a irmã Késia tá aqui, a irmã Marcele, e o Senhor vai levantando, porque a obra é dele. A obra é dele, tudo é para ele, não é pra gente. A gente só é instrumento, e se nós nos deixarmos ser usados como instrumentos na mão do Senhor, como foi cantado aqui, o Senhor, Ele vai sondar os nossos corações e realizar os desejos dos nossos corações que não são sem ser fora dos planos dele. Porque a gente sabe que os planos de Deus são melhores e maiores do que os nossos. Ainda que nós façamos planos, que nós escrevemos, que a gente escreve agora no início do ano, né, os planos. Mas se não for alinhado com o Senhor, é melhor o dele. Escolha o plano de Deus. Então, para o tema de hoje, um tema, a promessa não termina em mim. Para a gente ter um tema, a promessa ela não termina em você, em você, em você. Não termina em mim. Essa promessa ela vai alcançar outras pessoas. Então foi exatamente isso que o Senhor fez. Em Gênesis 13, 8 não, 13, 2. Vou ler aqui para vocês. Diz assim: Abrão tinha enriquecido muito em gado como em prata e ouro. E no 5 fala assim: Ló, que acompanhava Abrão, também possuía rebanhos e tendas, e não podiam morar os dois juntos, mesmo na região, porque possuíam tantos bens que a terra não podia sustentá-los. Hoje vamos ver juntos o porquê a promessa ela não termina na gente. O porquê disso. A bênção que cobre outros. As bênçãos, você tem uma promessa, você tem uma unção, foi enviado para algo. Essa promessa ela cobre outros. Você foi ungido. Essa promessa ela cobre outras pessoas. Outras pessoas irão desfrutar do bem que o Senhor faz para você. É como uma árvore plantada no riacho. Todo em volta, ele floresce. Ele floresce. Porque é assim que devemos ser. Então, à medida que Abrão, ele prosperava, Ló, ele prosperava também. Mas qual é o problema disso? Com o tempo, Ló, ele começou a se achar autossuficiente. Teve muitos gados, teve muitas terras, teve tudo. E teve muitos funcionários, muitos servos. E esses servos começaram a conflitar com os servos de Abrão. Isso causou um problema. Mas por que isso causa um problema? Por posicionamento. Ló, ele tinha que se posicionar e falar: olha, eu vim pra cá com meu tio pai, pra gente ir pra Canaã, pra terra. Então vamos dar um jeito de a gente se entender aqui. Mas o que aconteceu? Ficou insustentável a situação e Abrão falou assim para ele: olha, tem toda essa terra aqui. Se você falar que vai para um lado, eu vou para o outro. Então você escolhe. Mas o problema disso, gente,
é você sair da cobertura que o Senhor tinha dado a Abraão. Quem era a pessoa ungida, quem teve uma promessa ali, era Abrão. Ló, ele estava sendo próspero de acordo com Abrão. O problema não está na prosperidade. O problema é como você interpreta essa prosperidade. A autossuficiência espiritual, ela é muito perigosa. A autossuficiência até financeira, ela é muito perigosa. O que aconteceu com Lúcifer? Lúcifer era um anjo, estava lá, né? Com Deus, louvando, glorificando ao Senhor. E era lá vamos dizer assim, o regente dos corais lá celestiais. Ele fazia tanto sucesso que ele achou que ele era Deus. E ele se permitiu sair da cobertura de Deus e caiu. Quantas pessoas que iniciam um trabalho, iniciam um casamento, os dois ali batalhando junto, um casamento, e aí prospera, compra casa, daqui a pouco vai mais um pouquinho, compra o carro, e vai vivendo uma vida legal, faz uma viagem para o exterior, e vai. Aí os dois trabalham, mas começa a crescer, e aí aquela pessoa, ela acha que ela cresce porque ela é capaz apenas. Não, gente, hoje eu vim falar de família. Não tem jeito, tá aqui, ó, no sangue. O Senhor, ele ordena a bênção sobre a família. É sobre a família. O Senhor falou com Adão e Eva: crescei e multiplicai. E ele abençoou a família. Então, às vezes, a prosperidade, tanto espiritual quanto a prosperidade financeira, pode afastar laços familiares, às vezes um negócio, uma sociedade. Isso tem que ter muito cuidado, porque prosperidade sem fundamento espiritual gera uma autossuficiência que é perigosa. E por que a promessa não termina em mim? Eu preciso discernir onde vem o que eu tenho. Por que eu estou prosperando? Seja em que for, gente. Porque a gente fala prosperar, a gente acha que é somente financeiro, mas não. A gente prospera em tudo, até na saúde a gente prospera. Estou fazendo exercício, estou deixando de comer doce, e aí eu estou prosperando. Glória a Deus. Não estou falando mesmo, estou falando de geral, tá? Mas, assim, a gente está prosperando. Todas as áreas da nossa vida, ela necessita de uma ação para se prosperar. Uma disciplina. Oi? Alô? Não é para mim não, gente, pode desligar. Escolher com os olhos ou com a promessa? A gente escolhe com os olhos ou com a promessa. Em Gênesis 13, diz assim, a parte do Abraão: Ló levantou os olhos e viu toda a planície do Jordão. Então Ló escolheu para si toda a planície do Jordão. O que aconteceu aqui? Quando existiu esse conflito, ele olhou para onde? Ele olhou para Sodoma. E olhou para Sodoma e falou: nossa, na Sodoma tem muita fertilidade, tem um potencial enorme. É para lá que eu vou. Tem um poder econômico, é uma cidade rica. Então, eu vou para lá e eu deixo Abraão ali, né, viver. O que Abraão fez? Abraão ficou. Ele ficou em Canaã, aonde o Senhor o colocou. O Senhor, ele mandou ele para lá. Então, ele permaneceu no lugar e assim, creu que o Senhor queria prover tudo o que ele precisava. Tanto ali pessoas com ele, pessoa para abençoá-lo, orando por ele. Porque você pensa que servir é somente tá aqui na igreja? Não. Quando você ora pelos líderes, você está servindo. E é importante, até vou pedir oração, gente. Ora pela gente, ora pela igreja. Pede o Senhor para abençoar a igreja. Quando o Senhor manda a gente orar por Jerusalém, Ele manda a gente orar por Jerusalém. Ora também por Jerusalém. Mas também representa a igreja, o local sagrado.
A igreja é um local sagrado. É o melhor lugar que a gente poderia estar. É o que a gente está fazendo aqui. Então, assim, o que aconteceu com Ló? Ele foi para o melhor lugar e deixou Abrão lá, abandonou, saiu da cobertura espiritual que ele vivia. Ele saiu, ele preferiu ir para longe. Mas sabe quem nos lembra uma passagem bem parecida? O filho pródigo. O filho pródigo, ele quis que o pai desse a herança para que ele fosse viver a vida dele. Por quê? Ambos confiaram em riquezas. O filho pródigo também foi para uma cidade onde que tinha lá mercados, tinha várias coisas, possibilidades dele crescer financeiramente. E Ló também foi para um lugar que ele achou que ia se dar bem. Vamos falar o português bem claro, né? Mas o que aconteceu? Eles escolheram com os olhos. Olha aqui, escolher com os olhos ou com a promessa? Quantas vezes nós trocamos a promessa por algo passageiro? Nós trocamos o eterno por algo momentâneo. Quantas pessoas não caem nesse erro e acaba perdendo família, perdendo emprego, perdendo filho? Porque também se perde filho. Dependendo de como esse filho está sendo criado, a gente também perde. A gente vai ver isso aqui. As decisões baseadas apenas no dinheiro, no financeiro, conforto, oportunidade, elas parecem ser inteligentes por um período. Igual, vamos falar de novo de família, uma traição. Aquele momento ali, você não está às vezes bem com o seu cônjuge, e aí você sempre tem um enviado, né? Enviado bem de lá de longe, para poder te laçar. Porque quando a gente está fraco, ele está te observando. Então, você vai ali, a pessoa te chama de bonito. Nunca mais teu marido te chamou de bonito. Você chama, tá bom? Nunca mais te chamou de bonito. Aí você vai... Ah, meu Deus, poxa, me chamou de bonita. Isso aí é um laço do inferno para acabar com o teu casamento. Vai ser o momento. Aí você primeiro dá mais um passo, vai tomar um café, vai almoçar, dá confiança. É nessa hora, é só essa brecha que o inimigo precisa para acabar com o eterno que é o seu casamento, que é até que a morte nos separe. Vamos lá, que senão vamos puxar minha orelha por causa do tempo. Então, o dinheiro sem cobertura não garante destino. Por que a promessa termina em mim? Por que a promessa não termina em mim? Por quê? Porque minhas escolhas afetam mais do que a mim mesmo. As minhas escolhas, elas afetam mais do que a mim. As suas escolhas não afetam só você. Suas escolhas afetam seu filho, afetam seu esposo, afetam sua esposa, os cônjuges, né? Afeta o seu trabalho. Às vezes você toma uma decisão que vai afetar todo um processo ali de um trabalho. Eu costumava dizer, quando a gente tinha nossa imobiliária lá no Rio, que cada um faz parte de uma engrenagem. Se um falhar, não funciona. A engrenagem, ela começa a falhar. E aí pode até trincar. E aí quebrar. Então todo mundo precisa cumprir o seu papel para que a engrenagem ela flua perfeitamente. Isso também é na família. Cada um precisa cumprir o que se deve. Homem, o papel de homem, os papéis de homem, e a mulher, os papéis de mulher, e o filho, o papel de filho, que é obedecer e honrar pai e mãe. Eita, ali ó. Então, cada um tem o seu papel. E nós precisamos cumprir nossos papéis para que a família ela flua. Em Gênesis 14, 11, 12 diz assim: os vencedores levaram todos os bens de Sodoma e Gomorra e todo o seu mantimento. Então partiram, levaram também Ló, sobrinho de Abrão, e os bens que ele possuía, visto que morava em Sodoma.
Então, depois que ele estabeleceu ali em Sodoma, Ló foi surpreendido pelo quê? Por uma guerra. E quem teve que salvar ele? Abraão. Mesmo depois que a gente faz besteira na vida, a gente pode contar com os nossos parentes, nossos amigos, nossa família da fé. Às vezes nós fazemos escolhas mais que não estava de acordo com o que Deus tinha preparado. Não oramos o suficiente. Ló provavelmente não orou, não. Só, então tá bom, vou olhar. Opa, Dune, lá. Brincadeira, ele olhou porque lá tinha posses, muitas posses. E ele foi surpreendido com a prisão dele, da família, e levar os bens dele. Então, o que adianta a gente ficar tão preocupados, às vezes, deixarmos de ter uma convivência melhor com a família, deixarmos de ter uma convivência com a família da fé, com a igreja, de ir numa célula, porque às vezes a gente fica tão focado só em trabalho, que às vezes você não vê o seu filho crescer, você não vê o teu filho engatear. Depois, a gente estava com o nosso netinho, né? Agora, minha filha foi embora, aí ele começou a engatear aqui em casa. Que coisa linda, gente. Olha, isso é a melhor fase, é a coisa mais linda, a gente vê ali, ele se arrastava, daqui a pouco... E às vezes a gente está tão focado em dinheiro, somente trabalho, que a gente perde o que é eterno, a gente perde o que o Senhor tem para as nossas vidas. E isso que vai ficar, é o legado que nós devemos deixar. A educação dos nossos filhos nós não podemos negligenciar. Um discipulado, um abraço, um carinho, não podemos negligenciar isso, porque é isso que vai ficar. Não sei se vocês lembram, né? Eu sou bem novinha, mas eu lembro. Que na época de 90, no plano Collor, mudou a moeda, né? De uma hora para outra. Assim que ele entrou, mudou a moeda. Pessoas tinham riquezas, tinham dinheiro em banco, poupança, e tudo ficou bloqueado. E a mudança mudou, perdeu minha avó, tadinha, perdeu o dinheiro, todo mundo. Pessoas, elas tiraram a própria vida. Empresas quebraram de uma hora para outra. Como Ló, escolheu a melhor terra, levou todo o recurso que ele tinha para aquele lugar, achando que ia prosperar. Mas de uma hora para outra vem algo que te tira tudo que você tem. E o que adiantou? Tem aquela passagem, né, que o homem, ele estava querendo expandir o celeiro dele porque ele estava prosperando demais. E aí veio o Senhor Jesus e falou: aonde está a sua alma? Se você for embora agora, para onde vai a sua alma? Eu não vou lembrar onde está, gente, mas tem. Está aqui, de Gênesis e Apocalipse. Depois a gente... É uma coisa para a gente pensar. Nós precisamos viver uma vida mais leve. O cortisol, a gente viu essa semana. O cortisol, a gente vive uma vida tão estressante que a gente está se matando, reduzindo muito tempo das nossas vidas por estresse. Por estresse, só pensar em trabalho, todos esses afazeres. Nós precisamos tirar um tempinho para ir na praia, para levar nossa família, rir um pouquinho. Rir, gente. Eu postei hoje, foi ontem, que a minha bênção aqui mandou que eu sou mais linda, né? Cadê a mulher mais linda? Se vocês forem lá no meu Instagram, vai ver. Eu botei para provar. Aí eu coloquei uma bonequinha linda que tem, assim, toda desdentada. Aí depois eu fiquei rindo aquilo ali. Ele falou: se não fosse a blusinha de bolinha, eu pensei que era você mesmo. O que a gente está fazendo? Uma vida mais leve no casamento. Uma vida mais leve. Brinque, ria junto. Vai jogar vôlei. Eu adoro vôlei, gente. Eu sempre vou fazer a propaganda do vôlei, né? Vai fazer algo que te dê prazer. Não deixe o estresse acabar com os relacionamentos que você tem.
Essa realidade, ela expõe uma verdade espiritual muito profunda. Aquilo que não está fundamentado em Deus pode desaparecer da noite para o dia. E a gente não valorizou o que tinha que valorizar. E por que a promessa não termina em mim? Eu preciso ensinar a minha casa onde está a verdadeira segurança. Salvação sem legado gera um preço geracional. Ló, ele é poupado por conta da oração, né? Se você ler ali, fala igual o nosso amigo pastor Cláudio Duarte. Gente, eu não tenho tempo de ler tudo, senão a gente vai fazer aqui uma vigília até amanhã de manhã. Mas, nossa, tem muita coisa boa, assim, nesse texto. Para depois você ir lá, dar uma esmiuçada, sabe? Ele é poupado porque Abraão intercedeu. Lembra que o anjo estava lá no Abraão, aí confirmou a promessa dele, que ele ia ser pai de multidões e tal. E aí quando ele saiu, Deus olhou para Sodoma e Gomorra, ele se entristeceu. E ele falou, eu vou lá destruir. E aí Abraão ficou, mas se tiver só 40, justo. Aí o Senhor, eu não vou destruir. E se tiver 35, não vou destruir. Aí ele, mas Senhor, só mais essa. Eu sei que ele chegou a 5. Gente, não tinha 5 pessoas justas naquele lugar. Olha isso. E os anjos foram. E aí tem a história que Ló recebeu eles, chamou eles para entrar, e toda essa história lá. Então, Abraão intercedeu por Ló. E Ló, ele foi salvo. Ele saiu vivo porque os anjos foram lá e mandou ele sair e ir para longe com a família dele. Tanto que ele foi chamar os genros, né? As pessoas queriam casar com as filhas dele, mas não acreditaram nele. E ele foi com as filhas. E a mulher dele fez o quê? A história que todos conhecem. Olhou para trás e virou o quê? Estátua de sal. Quantas vezes nós olhamos para trás, da onde que nós saímos, e queremos voltar para lá porque é mais fácil. Porque lá, mas poxa, lá pelo menos eu tinha uma cebola para comer. A palavra da semana passada, se ligando, né? Bem. Então, a gente olha para trás e a gente perde o que o Senhor tem para frente, o que tem para nos levar a alcançar as nossas vidas e através das nossas vidas. E o Ló, ele teve fé, tanto que ele foi lá, os anjos ficaram na casa dele e foi salvo. Ele teve fé para salvar ele, mas ele não teve fé, fé para administrar a sua casa. Porque quando eles foram para esse local, para a caverna, as filhas deles, as duas embebedaram ele para poder dar uma descendente para ele ter descendência. Só que elas estavam com Sodoma tão entranhado, sabe? O pecado estava tão latente. É quando você começa a normalizar as coisas. Elas viviam lá. Elas viam aquelas sodomias todas, aquele monte de coisa errada acontecendo. Para elas era normal. Mas por quê? Porque o sacerdote da casa dela podia até orar, mas não ensinava ela a orar. Não lia a palavra para ela, não levava ela para a igreja, porque elas não sabiam nada. Nem sei se Sodoma tinha igreja, gente, porque misericórdia, né? Para o Senhor querer acabar com um local assim, o negócio era triste, né? E não ter 5 pessoas para ser salvas. E elas engravidaram dele. E olha só o que é uma descendência maldita. Olha só o que é você ter um preço geracional. Eu sempre falo aqui de que a gente deve deixar um legado, né? Um legado. Sempre eu falo aqui, a igreja é um legado. Quando vocês estiverem aqui, daqui a 5 anos, vocês vão olhar para cá. Na verdade, a gente vai estar aqui em nome de Jesus, a gente vai estar em outro local, né? Mas vocês vão olhar para trás. Vocês lembram daquele local que a gente começou? Tinha uma sala do Kids e tal. Agora tem aqui quase uma escola inteira. Então vocês vão lembrar. Isso é legado. E o legado, a gente precisa pensar que não fica só em nós. A igreja, a família, ela fica para nossas gerações futuras. E os filhos das filhas de Ló
geraram os moabitas e os amonitas. Eles foram inimigos de Israel, calo no sapato de Israel por muitos anos. Por muitos anos. Olha o que a descendência de Ló fez acontecer até agora a gente está falando deles. Um povo que lutava contra Israel, contra o povo de Deus. Pensa nisso, gente. E ele veio de um lugar que tinha uma cobertura espiritual. Ele sai da cobertura espiritual, acha que está fazendo o melhor para ele e para a família. Saiu e depois daquilo ali foi ladeira abaixo. Quantas decisões na nossa vida a gente pode ter que vai ser ladeira abaixo? Mas em nome de Jesus ninguém vai acontecer isso não. Aqui a gente vai orar. Aqui a gente está falando isso para isso, para alertar. Para a gente alertar para que isso não aconteça. Aqui. Abraão entendeu algo que Ló não entendeu. A promessa é o tema. Não termina em mim. Deus não nos chamou para viver apenas experiências espirituais para nós mesmos, mas para construir um legado aqui nessa terra. É um legado no teu trabalho, é um legado na sua casa, é um legado. Quando eu lembro da minha avó, parte de pai, ela já faleceu há muito tempo. Sabe o que eu lembro? Ela me levava na igreja. Ela me levava e lá eu cantava. Olha, misericórdia. Desde pequena tentando, né, gente? Mas não dá muito certo. Desde pequena. Tinha um louvorzinho. Vou cantar um trechinho pra vocês. Não ri não, hein? Ai, meu Deus, tá gravando. Não sei se vocês são novinhos na fé, mas assim, era assim. Vai abalar, quando Jesus voltar o mundo vai abalar. Cristo descendo, o céu se abrindo, os anjos tocando e a igreja subindo. Ah lá, quem já conhece. Isso, olha, eu cantava essa música, eu e minha prima Renata. E minha avó me levava, ela deixou um legado. Eu tô aqui por causa dela também. Nossa, minha avó usava saião, coque, tava eu lá com ela, fazia roupa pra mim, que ela é costureira também, umas roupas assim, sabe, bem crente, sabe, de botãozinho, eu desse tamanho com roupinha de botãozinho, saião. Então eu sou eu acho que eu continuo, né, assim, né, mesma coisa. Então, assim, são legados. Qual o legado que você quer deixar? Qual o legado? É um legado que quando as pessoas olharem para você, vai falar assim: Senhor, sua filha, seu neto vai falar assim: olha, minha avó me levava para a igreja. Gente, os filhos pensam que não querem vir para a igreja, eles querem. Só que a gente tem que trazer. Eles querem. É o melhor lugar do mundo. É o lugar, olha, Jesus. Muito obrigado pela minha avó Nezinha. Benção. Margarida, né, mãe? Gente, a gente chamava ela de Nezinha, que até o nome da minha avó é difícil, né? Margarida. Honrando ela aqui hoje. Viu? É descendência. Então, gente, talvez seja tempo de voltar para a cobertura do Pai. Talvez seja tempo de alinhar as suas escolhas com as escolhas do Pai. A nossa história não termina aqui. Ela é muito mais do que nós mesmos. O que o Senhor quer fazer além, muito além. A promessa não termina aqui, ela vai alcançar sua casa, ela vai alcançar teu trabalho, ela vai alcançar seu ministério. Tudo que você fizer vai ser abençoado. Que as bênçãos de Abraão sejam sobre a vida de cada um de nós. Cada um de vocês, aonde vocês colocarem a planta dos pés de vocês, seja abençoado. Ser tu uma bênção. Nós temos que ser bênção onde nós formos. Nós não podemos chegar em algum lugar e ninguém saber quem somos. Tem que saber, aí vem um homem de Deus, aí vem uma mulher de Deus. As pessoas, elas podem zombar da gente, mas chega um momento que elas vão até você para pedir oração. Ela fala: ora por mim, irmã. Quantas vezes? Ai, tem alguma coisa em você diferente. É isso, a gente tem que ser reconhecido por isso, em nome de Jesus. Então, se você precisa se reposicionar, se deseja entregar a sua vida, as suas escolhas, o seu futuro ao Senhor, este é o momento. O Senhor te trouxe aqui para isso, para você fazer uma aliança com Ele. Ele fez aliança com Abraão e se cumpriu. Abraão está aqui, ó, nós estamos aqui, ó, ele é pai da fé, falando nele até hoje, com muita propriedade, porque ele levou o filho dele para o holocausto, em obediência à palavra do Senhor.
ao que o Senhor mandou, será que estamos sendo obedientes? Então eu quero pedir que vocês curvem a sua cabeça, fechem os olhos. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença, reconhecendo, ó Deus, que a promessa não termina em nós. Perdoa-nos, ó Deus, pelas vezes em que escolhemos com nossos olhos. Perdoa, Senhor, por não olharmos para a Tua direção, não segurar a Sua mão, Pai. Mas nós confiamos que nós podemos voltar a esse lugar no qual nós saímos. Nós voltamos para a Tua vontade, voltamos para a Tua cobertura e entregamos ao Senhor as nossas escolhas e a nossa casa, a nossa família, os nossos negócios, tudo que é nosso, Pai, é para Te honrar. Que a nossa fé não seja apenas para nós, mas que alcance nossa família, que alcance as próximas gerações, que nós possamos, meu Pai, ser lembrados como minha avó Nezinha foi, que foi uma semente que ela plantou e nunca mais ensina o caminho aos seus filhos, de onde ele deve andar, que jamais eles vai desviar dele. Não desvia, e se ainda desviar, volta como filho pródigo. A promessa não termina em mim. Se você fez essa oração, continue de olho fechado. Se você fez essa oração, se você pela primeira vez, ou se você está se reconciliando com Deus hoje, e você quer esse renovo, essa reconciliação, levante a sua mão, que nós queremos orar especificamente por você. Em nome de Jesus, hoje começa um novo tempo, uma nova história. Nós nos colocamos debaixo da cobertura do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Deus não nos chamou para vivermos sozinhos, mas para construirmos uma geração forte, uma geração que vai honrar o nome dEle, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Deus é bom. Pode abrir seus olhos. Falar igual a minha irmã Fatinha. Obrigado pela oportunidade. Tenha uma boa semana. Amém, glória a Deus. E quando falam em promessas, né? Tá falando de promessa, a promessa não termina em mim. Me lembra de uma aula de português. Você fala assim, uma aula de português? O que tem a ver isso? Aula de português com promessa? Você já vai entender. Você lembra da oração subordinada condicional? Quem lembra? Você será um grande jogador se você treinar dedicadamente. Você será um grande artista se você se dedicar. Ou seja, a promessa na sua vida, todas as promessas nas suas vidas, nas nossas vidas, elas são condicionais. Condicionais a quê? Condicionais a uma palavra chamada obediência. Obediência. A palavra de Deus já diz: é melhor obedecer do que sacrificar. Deus tem uma promessa para as nossas vidas, queridos. Deus tem uma promessa para mim e para a sua vida. Mas você precisa estar e andar em obediência. Obediência a quê? Obediência à palavra de Deus. Estas são as condições para que as suas promessas se cumpram. As promessas estão lá no mesmo lugar. Você pode tomar posse. Mesmo que você se desvie, a promessa está lá. O tempo que vai demorar para você chegar vai depender do seu nível de obediência. Assim como o Waze. É fácil de entender. Se você colocar agora daqui para Florianópolis, ele vai te dar um caminho, certo? Ele está te dando um tempo, 1h e 20 minutos. Mas às vezes nós achamos que somos mais espertos do que o Waze, ou mais esperto que Deus. E você fala, olha, eu acho que por esse caminho aqui é mais fácil, então eu vou me desviar por aqui. E aquela sua rota inicial, que estava para 1h e 20 minutos, ela é recalculada. O destino está lá, no mesmo lugar?
Continua lá, sim ou não? Só que por uma desobediência sua, a promessa que era de 1h20 de você chegar, você achou que por esse caminho era mais fácil, recalculou a sua rota e passou por 2h30, sendo que o destino continua no mesmo lugar. Mais uma vez você falou assim: não, eu acho que eu não deveria ter vindo por aqui, eu vou me desviar para a direita agora. Você já havia se desviado para a esquerda, agora se desvia para a direita. E mais uma vez a sua rota é recalculada. O destino continua no mesmo lugar e a sua rota foi recalculada. Essas são as promessas do Senhor nas nossas vidas, queridos. São promessas condicionais. Precisamos fazer a nossa parte, precisamos andar em obediência, não desviar para a direita, não desviar para a esquerda, assim como foi na palavra de semana passada. O mar foi aberto, tinha um caminho, tinha um percurso que era à frente. Havia um paredão de água do lado direito, havia um paredão do lado esquerdo, e atrás estava o faraó. A mulher de Ló olhou para trás, Ló se desviou para a direita. Então nós precisamos ter consciência de que para as nossas promessas acontecerem em nossas vidas, nós precisamos andar em obediência ao que diz a palavra do Senhor. E não há coisa melhor do que andar em obediência. Não há coisa melhor do que andar em obediência. Você está nos caminhos do Senhor ali. E mas me desviei aqui. Levanta. Aqui ninguém está para te acusar. Ninguém está para acusar ninguém aqui. A gente está aqui para dar a mão ao outro. Porque vai ter uma hora que eu vou precisar da tua mão também. Não é porque eu estou aqui que eu sou imune a erros. Posso ser até mais suscetível a erros do que vocês, mas preciso estar em oração todos os dias, em constante oração. Então que essa palavra, ela nos incentive a entender as nossas promessas, a entender o que precisamos ter para as nossas promessas acontecerem. E mais importante do que isso, como foi dito, a promessa não acaba em mim, mas para que a promessa não acabe em você, você precisa, como a Viviane falou, deixar um legado. Quando soprar sua senha, vão falar: quem era essa pessoa? Ele era um grande engenheiro, ele era um grande corretor de imóveis, ele era um grande arquiteto, ele era um grande pedreiro, ele era um grande zelador. Eu quero que falem de mim: ele era um grande homem de Deus. A minha profissão não importa, isso é secular. Eu quero que lembrem de mim como um grande homem de Deus, temente a Deus, que amava a Deus sobre todas as coisas e amava a família e amava cuidar de pessoas. Amém, queridos? Vamos ouvir.